Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para fazer um resuminho rapidinho para vocês sobre o assunto que foi disponibilizado essa semana no blog. Espero que facilite com que vocês consigam fazer as questões. O assunto explanado aqui é o mesmo que está no texto que foi disponibilizado lá no blog, mas de uma maneira que eu possa dar uma breve explicada ou uma explanação breve para que você possa compreender então o assunto. Nosso assunto é do mundo bipolar e a multipolaridade. É o mesmo assunto que foi solicitado para que vocês fizessem o trabalho. Então, essa aula vai até ajudar com que vocês compreendam melhor o assunto e possam, então, até lhes ajudar na entrega desse trabalho. Mas, no final dessa atividade, vocês têm umas questõezinhas que vocês têm que responder para mim. Né? Então, vamos lá. Mundo bipolar e multipolaridade, nós estamos tratando de geopolítica. E geopolítica é como os países se relacionam, ou seja, vamos ver aqui o conceito de geopolítica. A geopolítica é o ramo da geografia que estuda, então, ou busca interpretar o desenvolvimento ou a relação entre os países e esse desenvolvimento e a relação do poder político no espaço dessas nações. Vamos traduzir isso de maneira mais simples. O que é geopolítica? É como os países exercem o seu poder no espaço mundial sobre outros países. Como os países exercem o seu poder no espaço mundial sobre outros países. Como nós já havíamos estudado lá no começo do primeiro bimestre, a hegemonia ou domínio, como que os países dominam outros países, como que eles exercem esse domínio no mundo. E aí nós vamos analisar então duas fases muito importantes dessa relação geopolítica, ou dessa correlação de força entre os países, as duas últimas ordens mundiais. Ou seja, como que essa relação de força estabeleceu uma determinada ordem. E aí nós vamos analisar então o mundo bipolar ou bipolaridade, também conhecido como Guerra Fria, então um período da geopolítica mundial. E o mundo multipolar ou multipolaridade, também conhecido como Nova Ordem Mundial, também uma fase da geopolítica mundial que nós consideramos como a fase atual. Então vamos analisar do começo, vamos pelo mundo bipolar ou a bipolaridade. Esse evento, ele tem começo e tem fim. Ele é marcado no início pela final da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vai de 1939 até 1945. E quando a Segunda Guerra Mundial termina, então as relações de força e poder no mundo elas se modificam e nós temos então o início da bipolaridade. E ela vai terminar em 1989 com a queda do Muro de Berlim até ali por volta de 1991 com o fim da União Soviética. São eventos que vão então marcar o fim do mundo bipolar. Bem, mas o que era o mundo bipolar? O mundo a palavra bi, dois, polar, polos. Então, dois polos ou duas grandes nações exercendo a influência e hegemonia no mundo. Essas duas grandes nações, ou potências, elas são então aqui exemplificadas por esses dois países que aparecem no mapa. Então nós temos aqui do lado esquerdo os Estados Unidos, do lado direito a União Soviética. Então essas eram as duas grandes potências durante o mundo bipolar, que vai do final da Segunda Guerra Mundial até mais ou menos 1991. Essas duas nações, elas disputaram ideologicamente, e esse período de disputa ideológica geopolítica foi conhecido como Guerra Fria. Então, mundo bipolar, também Guerra Fria. São então sinônimos para referir-se ao mesmo período. Esse período da Guerra Fria, os Estados Unidos, então, ele defendia ou tentou implantar nos seus aliados em vários países do mundo, no território mundial. Então, como nós vimos, a geopolítica é a hegemonia de um país sobre outros no território mundial, do ponto de vista do capitalismo. Então, os Estados Unidos tentou com que seus aliados, ao máximo, fossem países capitalistas. E a União Soviética, em contrapartida, fazia a mesma coisa, só que com o sistema socialista, ou seja, tentando conseguir aliados no mundo que os países se tornassem, então, assim como ela, socialista. Nós vemos aqui um outro mapa, e o mundo também, então, nessa época, além de ser conhecido como Guerra Fria, mundo bipolar, conflito dos Estados Unidos e União Soviética, o conflito capitalismo-socialismo, também era conhecido como conflito leste-oeste. Por quê? Porque no mapa mundi que nós conhecemos, o que nós mais usamos, os Estados Unidos ele é sempre representado no leste e a União Soviética no oeste, a partir do meridiano de Greenwich. Então também conhecido como conflito leste-oeste, leste capitalismo, oeste socialismo, por causa da localização então dessas duas grandes potências da época do mundo bipolar. Bem, se de um lado, do lado leste, por exemplo, havia uma frente de orientação capitalista liderada pelos Estados Unidos, este então buscava ampliar e consolidar a sua influência no mundo. O oposto também acontecia com a União Soviética, uma potência socialista, e ela queria fazer o quê? Expandir o seu poder ideológico pelo mundo, o socialismo, implantando ele nos diversos países que então aceitassem o seu apoio.
Bem, e um fator decisivo para que esse apoio ele ocorresse, que os países então abraçassem a ideia desses países, né, ou tomassem o lado de um deles, era então eles terem demonstração de poder. E uma das maiores demonstrações de poder deles resulta-se no poder de armas ou de fogo, ou mesmo na sua corrida espacial, como nós vemos então nas duas imagens aí na sequência, né? Nós temos aí uma grande corrida espacial, tanto dos americanos quanto da União Soviética, em colocar o homem na Lua, em criar satélites e colocá-los no espaço, em criar estação espacial internacional. E aí então se torna uma corrida frenética para demonstrar quem tem maior poder nesse campo. E também do lado direito nós vemos aí uma corrida armamentista, né? E realmente foi nesse nível. Os países então brigam fielmente para desenvolver armas nucleares e armas de todos os tipos e ter um exército muito poderoso, demonstrando assim aos seus aliados o seu poder bélico e espacial. E logicamente que nunca ocorreu um conflito direto, né? Porque como mostra a frase acima, se tivesse ocorrido um choque direto entre essas duas, o impacto deles seria finito para a humanidade. Nós não estaríamos aqui contando essa história. A Guerra Fria, então, foi um conflito indireto, ou seja, não houve batalha entre essas duas nações. Mas o que seria um conflito indireto, uma participação indireta? Seria uma participação em conflitos menores espalhados pelo mundo. Um exemplo clássico é o Vietnã, no sudeste da Ásia, ao sudeste da China, no sudeste da China. Você vê no mapa bem à sua direita, o mapa menor, ele está dividido o Vietnã em duas partes. O Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O azul, representando aí o capitalismo, então, era apoiado pelos Estados Unidos e o Vietnã do Sul. O norte, o Vietnã do Norte, então vermelho aí, apoiado pela União Soviética. Então você vê uma clássica divisão do mundo representada neste país que sofreu um longo período de guerra e apoiado tanto por um lado quanto por outro. Um conflito indireto apoiado pelas duas grandes potências do mundo bipolar. Outro episódio, ou outros episódios que marcaram esse período, foram as ajudas que esses países, as grandes potências, deram a outras nações. Nós devemos lembrar que muitos países haviam saído da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a Europa, ela tinha ficado toda destruída e o apoio financeiro era muito importante. Então, os Estados Unidos correu e apoiou, por meio do Plano Marshall, o desenvolvimento econômico e a reestruturação da Europa, como nós vemos aí, então na imagem, e, logicamente, isso então traria apoio dessas nações ao capitalismo e também aos Estados Unidos. Como nós vemos aí, então, na imagem, a nação que apoiou, principalmente o leste europeu, a reconstrução dos países que participaram principalmente da guerra, foi os Estados Unidos. Bem, a União Soviética, ela não ficou de lado, ela também correu atrás, e ela também fez um pacto chamado Pacto de Varsóvia. Esse Pacto de Varsóvia, assim como a OTAN, outro dos tratados e acordos feitos pelos países. Então aqui nós vemos a OTAN, que envolvia os Estados Unidos, apoiando então seus aliados. E o Pacto de Varsóvia, também outro acordo, né, outro tratado feito aí entre a União Soviética e os países do leste europeu, aqueles também que implantaram o sistema socialista. Então nós vemos claramente uma guerra ideológica distinta. Se nós vermos aí bem no meio deste mapa, nós temos a Alemanha, e aí lá na nossa apostila nós temos então o Muro de Berlim, que era o muro que dividia Berlim, a cidade capital alemã, no meio, e esse então era a máxima da divisão desses dois sistemas, ocorria na Europa. Então é um importante território onde ocorria então a Guerra Fria, né, e também a disputa ideológica dessas duas grandes potências da época do mundo bipolar, que vai então do final da Segunda Guerra Mundial até por volta de 1991. O termo bipolar, então, aí, né, designado para esse contexto, por quê? Porque ele apontava a disputa entre dois principais países, como já falado. Então, Estados Unidos e União Soviética tentando aí a sua hegemonia ou seu domínio. Bem, e o conceito de multipolaridade ou mundo multipolar? Bem, ele tem início com o fim da União Soviética. Quando acaba o mundo bipolar, a gente passa então a viver o mundo multipolar. Bom, se bipolar significava dois polos, multi é vários, polar, polos. Então nós vamos ter mais que dois polos ou vários polos. Bem, isso começa quando a União Soviética cai, os Estados Unidos então sai como nação vencedora e ele vai durar até os nossos dias de hoje. Bem, mas se a União Soviética cai e os Estados Unidos fica vencedor, não deveria ser unipolar? Bem, vamos ver. Estados Unidos, nação vencedora da Guerra Fria,
passa a exercer então a hegemonia política e militar, conceito de unipolaridade. Realmente, após 1991, nós vivemos um paralelo de duas situações, a multipolaridade e a unipolaridade. O único polo é o polo de influência militar. Nós podemos ver no mapa que se coloca a seguir, os Estados Unidos, ele tinha então, e tem, né, muitas bases espalhadas pelo mundo, bases militar. Então, do ponto de vista militar, nós vivemos, a partir de 1991, um mundo unipolar. Nenhuma nação capaz de fazer frente militarmente aos Estados Unidos desde o final da Guerra Fria, desde o período em que nós passamos a viver o mundo multipolar. Então, ele é unipolar do ponto de vista militar, com influência exclusiva dos Estados Unidos. Porém, o mundo ele passa a viver uma nova ordem multipolar. Por quê? Porque a partir de 1991, com o fim da União Soviética, os Estados Unidos não conseguiu manter o poderio econômico no mundo, dominar o mundo economicamente sozinho, apesar de ele ter muito poder econômico. E ampliou-se então o poder econômico de muitos países. E esses países que conseguiram ganhar poder econômico frente ao mundo passaram a dividir com os norte-americanos o poder do protagonismo das decisões geopolíticas no mundo. Nós temos, por exemplo, a partir de 1990, no século XX, 3 grandes polos de influência, principalmente econômica. Nós temos aí os Estados Unidos na América, a Europa na Europa e na África e o Japão na Ásia, a partir de 1990. Mas as coisas continuam ocorrendo e atualmente nós temos então aí vários países que são protagonistas no sistema geopolítico mundial, nas relações de forças ou na busca pela hegemonia mundial. Nós temos então os Estados Unidos, a Europa, a China, o Japão, a Índia, a África do Sul, o Brasil, né? Muitos desses, lógico, com influência regional, outros com influência mundial, como os Estados Unidos mundialmente, o Brasil numa influência regional na América do Sul e assim sucessivamente. Mas vocês podem ver que a partir deste mapa do século XXI, nós temos então vários pontos de influência econômica regional ou mundial. Isso então parte ao poder em vários polos, por isso ordem mundial multipolar. Então nós temos um mundo multipolar do ponto de vista econômico, um mundo unipolar do ponto de vista militar, como vimos no slide anterior. Bem, mas esse conceito de multipolaridade ele é questionado por alguns especialistas. Primeiro, porque uma comparação dos países que exercem essa liderança econômica, essa influência no mundo, eles não se colocam lado a lado com os Estados Unidos, que tem muito mais poder militar, econômico, político, cultural, bélico, em todos os sentidos, do que outros países que tentam buscar esse protagonismo. Embora, como está grifado em vermelho no final da frase, os chineses eles têm apresentado um acelerado crescimento nas últimas décadas e vêm fazendo frente aos Estados Unidos, tendendo a ser uma nação até mais poderosa do ponto de vista econômico do que os Estados Unidos na próxima década ou nas próximas décadas, apesar dos Estados Unidos ter movimentado as peças do xadrez tentando barrar esse crescimento da China, e fica essa disputa como nós vivemos atualmente, né? No ano passado para cá, uma grande disputa econômica entre os chineses e os americanos. Em segundo lugar, porque esses países, exceto os chineses, o Brasil, a Europa, eles têm um forte alinhamento político e econômico com a ordem mundial vigorante. Por exemplo, os Estados Unidos, a Europa, o Japão, eles não são inimigos, eles são aliados do ponto de vista econômico, pensam da mesma forma, estão no mesmo sistema econômico, não são sistemas divergentes, como acontecia no mundo bipolar. Então, no mundo bipolar era uma rivalidade, era uma tensão permanente, eram lados opostos. Não é o que ocorre no mundo multipolar. Apesar de todos buscarem liderança ou protagonismo econômico mundial, todos estão do mesmo lado ou no mesmo sistema, na mesma ideologia, no mesmo pensamento econômico.